Nós iremos iniciar então agora o eixo que é políticas públicas, com o Gustavo, que está fazendo doutorado de sanduíche na Espanha. A gente apresentou ele hoje de manhã e será por Skype. Caso vocês tiverem alguma dificuldade ali com ele falando, vocês nos avisam que a gente vê o volume ali da voz, certo? Obrigada, Gustavo, está contigo. Bem, agora é boa tarde para todo mundo, né? Eu já comecei no boa tarde aqui. É muito bom estar com vocês. Eu acho que aplaca um pouquinho a saudade do Brasil. As pessoas pensam que vir para cá é só conhecer a Europa e tudo mais, mas a gente sente falta do nosso país, apesar de todas essas contradições. Então, o que eu pensei para falar sobre políticas públicas hoje? Eu pensei em fazer um trajeto a partir de 4 partes. Primeiro, destacando a minha experiência profissional na área. O segundo, um pouquinho da pesquisa que eu estou desenvolvendo no doutorado aí no Brasil. Um pouquinho da pesquisa aqui, que eu já fiz a coleta de dados. A minha orientadora já falou que já está ótimo os dados que eu levantei para aquilo que eu vim fazer. E terminar com algumas provocações teóricas a respeito do trabalho do psicólogo nas políticas públicas, sobre a questão da transformação social e tudo mais. Então, assim, já começo com a minha experiência. Então, assim, desde que eu me formei em 2007, eu trabalho no CRAS. Trabalhei numa metrópole, de acordo com a política de assistência, são municípios de assistência social, são municípios acima de 900 mil habitantes. E também já trabalhei em um município de grande porte que envolve municípios entre 100 mil e 899.999 habitantes. O que me chama a atenção sobre o trabalho do psicólogo no CRAS primeiramente, a questão que, assim, nós não somos contratados para fazer revolução, nós não somos contratados para fazer transformação social e tudo mais. E, ao mesmo tempo, quando a gente se insere nas políticas públicas, a gente começa a viver algumas contradições que um profissional liberal, um profissional que trabalha em psicologia comunitária, ou que trabalha em outros lugares possíveis dentro da psicologia, não vive diretamente nessa atuação. O que é? Nós nos tornamos trabalhadores e estamos submetidos a toda a lógica de exploração do trabalho, de contradições do mundo do trabalho e todas essas questões. Então, assim, é algo novo, talvez, o trabalho nas políticas públicas, mais ou menos, e isso vai mostrando para a gente um pouquinho o que é sentir na pele a contradição, essa contradição de ser trabalhador e tudo mais. Nessas duas experiências profissionais que eu já tive em 2 municípios, eu já tive diversas formas de contratação como psicólogo. Então, já fui contratado como terceirizado, contratado por uma ONG, já fui contratado como cooperado para trabalhar, preparar uma prefeitura, nas falsas cooperativas, e também agora estou como um servidor no Ministério do Trabalho. Outra questão que marca o trabalho do psicólogo na assistência é que, apesar da gente falar de um sistema único, a gente tem um universo grande de possibilidades de atuação. Então, muito dependendo da filosofia, da metodologia de trabalho do município que nós estamos. Então, na metrópole, eu acho que trabalhar em metrópole, o pessoal que está em São Paulo, não trabalha em São Paulo, está em outra metrópole, se queixa muito, mas assim, tem muitas coisas boas, é uma rede ampla, que é uma série de questões. E no município que eu trabalhava, a questão da autonomia que você tinha de desenvolver o seu trabalho, e nisso nós optamos por centrar o trabalho, tanto psicólogos como assistentes sociais, na tentativa de formação de coletivos, grupos, para ter uma ideia de comunidade e tudo mais. Isso foi lá para 2007, 2008. Outra questão é que uma metrópole tem muito recurso, então você vê que há uma estrutura de gestão e, por mais que seja ruim, muitas vezes ela tem uma filosofia de trabalho à direita ou à esquerda, o que muitas vezes não acontece em outros municípios, que é a questão que tudo depende do secretário municipal. No mesmo município eu já tive a experiência de ter uma atuação totalmente tutelada, burocratizada,
autoritária e tudo mais, e mudou o secretário municipal, a gente foi por uma gestão laissez-faire. Faça o que quiser, que é tudo da lei, pode fazer, mas não interessa. Então, assim, há uma diferença muito grande se você for pensar no local de trabalho do psicólogo em políticas públicas, no município e tudo mais. Frente a essas questões e outras da vida, eu fui pensei em desenvolver meu doutorado a partir daquilo que eu estava vivendo. Então, eu propus a pesquisa do doutorado, que está com título provisório, atuação dos psicólogos nos CRAs, possibilidades e impossibilidades. Então, o objetivo geral daquilo que eu me propus na pesquisa é analisar as possibilidades e impossibilidades do CRA ser um espaço de atuação social transformadora e emancipadora por parte do psicólogo social, tendo em vista as contradições de sua atuação nesse campo e suas relações com o Estado, a sociedade e a ideologia capitalista. Até o momento, eu estou no momento de escrita, de análise de dados, de apresentação de resultados e tudo mais, então o que eu tenho produzido é um capítulo conceitual sobre capitalismo, questão social e políticas públicas, um capítulo histórico que eu vou ver como o capitalismo, questão social e políticas públicas se desenvolve nos países centrais do capitalismo, ou seja, não centrais, porque eu tiro a América fora, os Estados Unidos fora, mas principalmente aqui na Europa. Um capítulo que é o de ou discutir essa relação no Brasil. A gente percebe as diferenças em relação às políticas públicas e como elas são implementadas, como elas são pensadas e no dentro do capitalismo que elas são pensadas. Então, para mim, conceitos centrais para pensar essa relação é capitalismo, questão social e políticas públicas. E a primeira questão que eu destaco dessa relação entre essas três categorias é que as próprias políticas públicas elas são uma resposta do capital num momento de crise que ele começa a passar por momentos de crise, Segunda Guerra Mundial, surge então a proposta de reduzir custos com o trabalho e o próprio Estado assume algumas questões para, de alguma maneira, diminuir os gastos e aumentar a produtividade, que é o momento que nós chamamos do estado do bem-estar social. Por outro lado, a gente não pode fazer uma crítica só olhando nesses aspectos negativos disso, no sentido de que, se por um lado é uma resposta à crise do capital, que o próprio Estado se torna um elemento de valorização do capital, de trazer novos elementos para que haja mais-valia, por outro lado, vem um momento em que há conquistas para os trabalhadores, para as pessoas e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente não pode negar que isso surge a partir de lutas sociais, disputas de poder e tudo mais. Então, não é só a questão do capital, existe também a questão da luta. Mas a gente tem que olhar um pouquinho para a realidade do Brasil para a gente pensar como estão as nossas políticas públicas, o que são as nossas políticas públicas, em qual momento elas começam a surgir, qual a égide que marca as políticas públicas no Brasil. E para isso a gente tem que pensar algumas questões da própria inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. Ou seja, onde o lugar que o Brasil ocupa entre os países capitalistas e tudo mais. E para isso a gente tem que lembrar do conceito de imperialismo, que nós somos um país que exporta, que produz bens primários, um país muito estranho, né? Aqui eu vejo uma diferença muito grande sobre a percepção que nós temos do Brasil. Então, sempre que a gente conversa com imigrantes, a questão das crises, do que acontece no Brasil, recai sobre o Estado, como se o Brasil fosse um país rico, mas o Estado e a política fosse o problema central do que acontece e tudo mais. Se a gente for olhar em termos de capitalismo internacional, nós não somos um país rico, nós não temos uma grande acumulação de capital e nós não temos, vamos dizer, grande ênfase no capitalismo internacional. Nós somos, se a gente for fazer uma analogia entre
os proprietários de mão de obra do Brasil, os proletariados, o Brasil, na divisão internacional do trabalho, seria um proletário que ele tem que produzir, ele produz riquezas para outros. Outra questão que a gente tem que pensar para discutir as nossas políticas públicas no Brasil é o nosso atraso em termos da tentativa de desenvolvimento de um estado de bem-estar social. Então, se a Constituição de 88 ela marca, de alguma maneira, a possibilidade, o desejo no Brasil da construção de um estado de bem-estar social, com políticas públicas, apesar de todas as contradições da Constituição de 88, ela ainda é chamada de Constituição Cidadã, não sei nem ainda se ela está valendo aí, como que estão essas coisas, mas ela a Constituição de 88, ela mostra um caminho de um estado de bem-estar em tempos neoliberais, onde aqui na Europa já se experimentava o desmonte do Estado, já se experimentava todas as questões do capital financeiro, todas essas questões. Então, nós digamos que a gente entrou no jogo da produção de políticas públicas, vamos dizer, de um estado de bem-estar social, num momento em que no resto do mundo, ou nos países avançados, eu não gosto dessa palavra do capitalismo, isso já estava sendo desconstruído para a concepção do Estado mínimo, que provém do básico e tudo mais. Então, assim, para pensar dentro de políticas públicas, a gente tem que pensar um pouquinho da história do Brasil, antes da Constituição de 88, mas é algo que perdura até hoje. É algo que eu encontrei, que eu achei uma contribuição fascinante do serviço social para a gente, é o José Paulo Neto. Ele faz ele escreve sobre as características da formação social brasileira. Então ele vai retomar algumas coisas da nossa formação social para a gente compreender como que o capitalismo foi implantado no nosso país. Então ele vai dizer que o capitalismo ele é implantado no Brasil de alguma maneira para conservar as estruturas de poder que já perduravam anteriormente. E, ao mesmo tempo, a gente não sei se podemos falar que o capitalismo foi implantado no Brasil, porque o Brasil já foi colonizado dentro da acumulação primitiva de capitais, ou seja, da produção de lucros para a metrópole e tudo mais, uma coisa anterior, que acabou indo tudo para a Inglaterra esse dinheiro. Então, a primeira característica que ele coloca da nossa formação social, o caráter conservador da modernização operada pelo capitalismo no Brasil, ou seja, como ele já trazia em si o atraso e a manutenção do poder. Outra questão que ele coloca a respeito da nossa formação social é que todas as transformações que a gente tem em termos de sociedade, a maioria das transformações que a gente tem em termos de sociedade no Brasil, ele se dá por um processo de revolução passiva. E por revolução passiva ele quer dizer que há sempre uma forma de assentar os interesses de tal maneira que o conflito de classes, a luta de classes não apareça. E qualquer semelhança com o governo do PT não é mera coincidência. E não estou fazendo críticas no sentido à direita e nem à esquerda, mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar. Outra questão que ele coloca, que essa eu acho que é fundamental para a gente pensar as políticas públicas e a concepção que se tem sobre políticas públicas no Brasil, é a centralidade do Estado para a constituição do capitalismo brasileiro. Então, quem financiou o capitalismo brasileiro, quem de a partir de determinado momento começa a financiar a expansão do capitalismo e tudo mais, é o próprio Estado. Ou seja, ele não financia apenas o capitalismo, ele financia as próprias elites brasileiras, que alguns textos que eu li falam que nossas elites são muito mal acostumadas. Então elas têm um discurso extremamente liberal na prática, quando na verdade existe uma grande dependência das elites brasileiras em relação ao Estado. Daí o PPS, daí tudo mais, e todas essas questões. Então, quando a gente vê todas essas disputas, essas críticas em relação a políticas públicas, em relação às questões que acontecem e estão acontecendo no Brasil, a gente pode perceber que é uma briga
a respeito de onde o Estado investirá seu dinheiro. O investimento em políticas públicas, em bem-estar social, ele também implica em retirar dinheiro de pessoas muito poderosas, de interesses escusos e tudo mais, que isso marca historicamente o nosso país. Então, esses são elementos que eu acho importantes para a gente pensar um pouquinho dessa relação capitalismo, questão social e políticas públicas. Então, eu vou descendo mais um pouquinho para chegar no trabalho do psicólogo no CRAS e falar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui. Então, assim, o que o psicólogo faz no CRAS? Se a gente for olhar em termos de legislação, resoluções e tudo mais, está tudo muito bem definido. Falta a gente ler um pouquinho, e é essa a questão. Falta ainda ver o que nós temos em termos de produção científica e as narrativas que a gente vai fazer com os profissionais que atuam na área. Mas os dois eixos do trabalho são família e território. É isso que a política pública de assistência social aponta. Não só a família e não só o território, mas essa dialética, digamos, que se repassa entre os dois lugares. E o que eu vim fazer aqui? É uma boa pergunta, o que eu vim fazer aqui. Eu vim ver qual é a VIC. Primeiro que eu não posso falar na Espanha, porque eu sou na Catalunha e o pessoal aqui tem uma questão muito forte em relação a isso. Aqui na Catalunha, se havia elementos de contribuição dos serviços sociais, do estado de bem-estar social que existe aqui para a psicologia brasileira. Então, o que eu vim fazer? Conhecer os serviços, entrevistar e tudo mais. Tive muita dificuldade de início, porque no primeiro encontro com a minha orientadora, ela já falou que provavelmente eu não teria acesso aos serviços, porque aqui as questões são extremamente burocratizadas. Então, o que ela me sugeriu? Vá fazendo pela tangente, vá procurando outras estratégias. Então, o que eu fiz? Participei, visitei o serviço social do bairro que eu moro aqui, participei de reuniões entre a Associação de Moradores e os serviços sociais, na qual eles explicavam em catalão como que funcionavam os serviços. Participei, fui oportunidade, comecei a conversar com os técnicos que trabalhavam aqui no serviço social, então fui fazendo pela tangente essa pesquisa, mas para surpresa minha e da minha orientadora aqui, nós conseguimos acesso e eu consegui conversar com um psicólogo que está trabalhando nos serviços sociais desde 84, ou seja, ele pegou o período de democratização da Espanha, então ele participou da construção dos serviços sociais aqui na Espanha. Na Espanha, eu falo na Espanha porque ele não é da Catalunha, ele veio de outro estado, outra unidade autônoma. A primeira coisa que eu percebo em relação à política de assistência é que há uma diferença entre o Estado brasileiro e o Estado espanhol, porque o Brasil é um Estado federativo, uma federação, onde existe uma política única que vem da União, e aqui a organização do Estado prevê unidades autônomas. Então não existe uma política de assistência social que seja nacional aqui na Espanha. Então, cada unidade autônoma, a Catalunha desenvolve a sua política de assistência, saúde e tudo mais, eles simplesmente têm que ter essa política pública e cada um se envolve da maneira que eles acham mais viável dentro das realidades de cada estado, de cada ajuntamento, de cada povoado que existe. Os meus dados me demonstram, assim, eu ainda não fiz a sistematização deles, mas que, assim, aqui existe muito recurso e condições materiais nos serviços sociais. Então, as demandas, de alguma maneira, são supridas. Porque, assim, uma das coisas difíceis do Brasil é que você trabalha em prédios terríveis, caindo os pedaços, chovendo dentro, e quando não está chovendo, a telha está furada e você está com calor dentro. Assim, a estrutura física e as condições de trabalho são aparentemente adequadas. Claro que as pessoas daqui se queixam a respeito disso. Uma das questões que a pessoa que eu entrevistei colocou é que os serviços aqui, no começo, lá na década de 80, havia uma grande liberdade por parte do psicólogo, porque eles estavam construindo os serviços sociais. E ele faz até uma inversão, ele fala, olha, não havia necessidade no país
sociais, nós criamos essa necessidade. 5 minutos, tá? Tá. Então, assim, o que ele coloca? Que nesses 30 anos, vamos dizer, que se passaram, ele percebe que houve uma ritualização e burocratização do trabalho do psicólogo aqui. Então, como que funciona geralmente no serviço social? Ele está na mão dos profissionais de serviço social. Então, há uma unidade de atendimento que tenta resolver a demanda que é trazida por qualquer pessoa, nesses 3 primeiros atendimentos. Caso não consiga, encaminhar para uma outra unidade dentro do mesmo serviço social, que existe um assistente social que vai acompanhar o caso, e a partir disso ele lança a mão dos profissionais que eles necessitam para a realização do serviço, ou seja, o psicólogo vem comigo, o educador vem comigo, o sociólogo vem comigo. Então, o sistema aqui está muito centralizado na mão dos assistentes sociais, dos profissionais de serviço social, que ele faz uma crítica muito ferrenha à formação deles, que é bem diferente da do Brasil. Então, eles aqui não têm os profissionais de serviço social não têm uma formação a respeito da questão social, e eles são formados para trabalhar críticas sem a crítica aqui. E aqui também tem serviços terceirizados e todas essas questões. Então, para finalizar esse terceiro momento, eu coloco que assim, a minha percepção do estado de bem-estar social aqui da Espanha, da Catalunha e tudo mais, é um bem-estar pago, no sentido de que não é como a gente imagina. Então, tudo aqui é pago, tudo há um custo e tudo mais, até coisas que a gente tenta superar aí, que é a questão que você tem que provar a pobreza, existe aqui, de alguma maneira, para que você consiga a gratuidade em alguns serviços e algumas questões. E por último, eu vou tentar nesses 2 minutos que me restam fazer algumas provocações teóricas. Eu acho que, primeiro, é uma questão para a gente pensar, se a gente for internacionalizar o conceito de sofrimento, eu acho que o psicólogo, no caso, deve trabalhar com a questão do sofrimento ético-político. Acho que é uma possibilidade. E acredito que se a gente for internacionalizar o conceito, a gente tem que procurar uma palavra melhor que sofrimento. Quando eu falei sofrimento, para minha orientadora aqui, ela olhou com uma cara e ela falou que existe uma palavra melhor em espanhol, que é o mal-estar. Porque já denota um elemento psicossocial no mal-estar. Outra questão aqui na Espanha existe uma diferença psicologia, que é a psicologia da intervenção social, que é a psicologia que trabalha com políticas públicas, e a psicologia que trabalha com outras questões, que é a psicologia da ação social. Então, o que a minha orientadora coloca é que a intervenção social é social-democracia, de alguma maneira, mudança social planificada, traduzindo as palavras de quem eu entrevistei. Então, de alguma maneira, a gente tem que pensar essa relação, quando a gente pensa a transformação social, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho essa dialética, transformação social versus mudança social. Eu acho que trabalhar em políticas públicas é mudança social. E, por outro lado, eu não tenho nenhuma dor no coração em falar isso, que num país desigual como o Brasil, que tem essas estruturas de dominação, essa desigualdade, essa pobreza, que a gente não tem, a gente não pode falar nem de proletariado quase no Brasil, frente a todas as desigualdades, a gente pensar em mudança social, uma coisa menor para a nossa população, não é algo tão ruim. A minha própria orientadora na tese dela destaca uma questão da diferença entre ação social e coletiva, que é algo que na atuação aponta para o socialismo e para o comunismo, e a intervenção social como algo, uma intervenção que aponta para a social-democracia. Então, não é uma mudança que eu sofri aqui, isso para mim era muito claro desde que eu saí do Brasil. Trabalhar em políticas públicas é a social-democracia, é a mudança social e transformação estrutural da sociedade, uma coisa muito mais complexa. Quantos minutos eu tenho? Eu já acabei. Já acabou, Gustavo. Quer finalizar? Mas finalize, meu rei, que você passou a manhã todinha aí. Pode finalizar. Não, aqui de alguma maneira eu ia fazer uma citação do pessoal do serviço social, que assim eu não sou crítico a eles, eu tenho uma relação de amor e ódio com tudo, as pessoas me conhecem, né? Eu sou ambivalente,
no sentido que eles falam que, assim, se a gente está percebendo que trabalhar em políticas públicas é mudança social, a gente não tem que pensar que isso é ruim. Então, assim, qualificar e precisar a concepção de direito, cidadania e política social pressupõe discutir os limites e possibilidades dos direitos no capitalismo e a particularidade brasileira. Um país historicamente heterônomo, subordinado econômico e politicamente aos ditames do capitalismo mundial e das políticas de ajuste determinadas por agências internacionais. É preciso entender que os direitos no capitalismo são capazes de reduzir desigualdades, mas não são e não foram até aqui capazes de acabar com a estrutura de classes e, portanto, com o motor da produção e reprodução das desigualdades, já que a existência e a persistência da pobreza e das desigualdades sociais são determinadas pela estrutura capitalista de apropriação privada dos meios de produção e da riqueza socialmente produzida, e não pela distribuição equânime dos seus produtos. Então, aí elas passam a destacar que reconhecer esses limites das políticas públicas não deve ser um elemento de desqualificação, porque a gente está trabalhando de alguma maneira com questões que são importantes. Então, eu encerro minha fala a partir disso. Gustavo, a gente queria agradecer você, pedir desculpa por te fazer esperar desde manhã, né? Mas agradecer teu tempo. A gente sabe que você tem um próximo compromisso agora, né? Então, claro, a professora Kátia quer fazer uma pergunta aqui pra ti, só um pouquinho. Oi, eu sou a Kátia. Então, eu fiquei super curiosa para saber o que faz a psicologia nas políticas de assistência social aí. Deu para entender que é a assistente social que vai centralizar o encaminhamento. Então, é encaminhado para o psicólogo para quê? O que ele faz aí? Porque aqui tem uma determinação bem clara, né? Para se trabalhar com o fortalecimento, criação e fortalecimento de vínculos coletivos. E aí, o que seria? O que ele me diz é qualquer demanda. Então, se tem uma demanda de dificuldade de aprendizagem, o psicólogo tem que trabalhar nisso. Se é uma demanda que não foi de terapia, mas que diz respeito aos vínculos familiares, ele pode trabalhar com isso. Então, assim, é uma atuação muito técnica. Então, todas as formas, assim, parece que a forma de se pensar aqui é muito diferente. A gente, no Brasil, a gente tem as teorias que dão base para o nosso fazer. Aqui eles têm o fazer e, a partir do fazer, eles começam a pensar a teoria e tudo mais. Então, de alguma maneira, o que o psicólogo faz são elementos pequenos no sentido assim, tem grupos? Não, existem atendimentos individuais, algumas vezes para fortalecer, para empoderar as famílias e tudo mais, que muitas vezes acaba recaindo na própria adaptação e tudo mais. Quando eu for escrever esse artigo, penso em dizer que nós temos mais liberdade no Brasil do que aqui para trabalhar. Apesar dos prédios, né? Apesar dos prédios, apesar do Temer, apesar de a gente tem mais liberdade do que aqui para trabalhar. Obrigada. Mais alguém? Então, Gustavo, obrigada. Oi, Gustavo, tudo bom? Olá. Então, eu estava aqui pensando nessa divisão que você fala, que eles têm aí. E eu estava perguntando, conversando aqui com o Pedro, na verdade, um tanto, você termina a sua fala falando que, então, você supõe que aqui temos mais liberdade, mas pensando também, quando a psicologia questiona o trabalho dos psicólogos na política pública, também da importância de fazer do que essa divisão, ou de alguma linha dessa divisão, né, nos auxilia a fazer a pergunta correta, porque, por exemplo, pensando no espaço do CREAS, né, como uma das políticas da assistência social, você tem demandas que esse psicólogo precisa dar conta, sei lá, abuso sexual de criança de 2 anos. Né? E aí, um tanto que eu não sei como fiquei pensando a partir da sua fala,
como é que a gente questiona esse profissional, se o trabalho dele está ou não voltado à transformação da realidade, e o quanto que essa divisão nos auxilia a compreender diferentes processos da transformação, né, e diferentes modos, porque também os sujeitos que vão chegar, por exemplo, pensando o contexto do CREAS, que é diferente de pensar o contexto do CRAS, ele tem demandas de cuidado específicas. Assim, você pega uma mulher que está violentada há 10 anos, você pega um idoso que está mantido em cárcere privado pelo seu filho há 3 anos, você pega uma usuária de saúde mental que está sendo espancada, né? Então, assim, tem uma criança de abusada sexualmente, assim, tem um âmbito do cuidado do sujeito, que também é uma demanda que esse sujeito traz. E aí, agora que você trouxe essa questão, dessa divisão que eles fazem, eu fiquei me perguntando como que, se essa pergunta de questionar o psicólogo nas políticas públicas, se ele está ou não a serviço da transformação da realidade, assim, de uma maneira tão genérica, uma hora nebulosa, assim, né? Se é correto, ou se a gente precisa pensar estrategicamente como que as instituições das políticas públicas compõem um plano maior de estratégias que também precisam ser pensadas, eu acho, materialmente, concretamente, de transformação da realidade, também sair dessa abstração do que seria, né? Eu acho que uma hora até uma vulgarização do termo, né, que aí qualquer trabalho também pode estar voltado, para que a gente consiga pensar materialmente, concretamente, as estratégias para o processo da transformação concreta e material da realidade, né? Assim, um tanto que a gente talvez não precise começar a discutir essa transformação pensando nas instituições, né, dadas as mudanças de quando a gente começou a psicologia social, começou a discutir isso, para que a gente tenha a função desses psicólogos nas instituições, a função dos movimentos, né, decodificando também os papéis e sem perder de vista as demandas de cuidados da ordem da singularidade que os sujeitos e os usuários dos serviços das políticas públicas demandam, né? Que também é isso, né? Eu queria, na verdade, ouvir um pouco mais disso com você, assim, compartilhar isso com você. Eu acredito, assim, eu vou falar da minha experiência pessoal. Estou há 10 anos trabalhando em CRAS. Então, assim, fazer transformação social no CRAS é uma coisa que pesa para qualquer profissional. E trabalhar em prol da cidadania e tudo mais é uma coisa que pesa menos, que é mais acessível, mais diária, mais cotidiana e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu acho que esse texto que é maior, que eu ia citar, ele fala exatamente isso. Olha, a gente não tem que perder de vista, porque transformação e mudança não são conceitos separados. A gente pode pensar numa dialética entre transformação e mudança, mas eu acho que é muito pesado quando Conselho de Psicologia e tudo mais coloca, porque existe isso nos documentos que eu estou analisando do Conselho de Psicologia, a transformação socioestrutural da sociedade como meta do trabalho do psicólogo no CRAS, no CREAS e tudo mais. É muita coisa para um profissional que ali está sendo explorado, que está recebendo, que todas essas questões. Então, eu acho que há uma dialética entre essas questões. E eu acho que transformação estrutural a gente faz também por cidadania, mas eu acho que a gente faz também fora do trabalho. E a revolução, ninguém vai ser pago para fazer a revolução no sistema capitalista de produção. É algo que é muito claro. Eu acho que há uma dialética aí. A gente tem que pensar, e no sentido assim, que é possível a gente garantir cidadania num país como o Brasil, onde as coisas são complicadas, extremamente complicadas. A gente está falando de pessoas aqui. A gente vê a questão da educação das crianças, idosos e tudo mais. Assim, a questão do analfabetismo já está zerada, aí a gente ainda tem que lidar com essas questões. A gente tem que lidar com tantas questões muito mais básicas do que aqui. Mas o que eu vejo é que aqui não existe uma perspectiva de transformação. Acho que eles querem uma volta do bem-estar. Eu acho que é muito claro. Mas a gente que é terceiro mundo, a gente que, na concepção deles, a gente que está ali sofrendo as consequências mais graves do capital enquanto país, a gente não quer esse modo de produção. Mais uma vez, obrigada, Gustavo. Vamos dar um tchau aí, pessoal, um tchau geral. Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não? Aproveita o São João, viu? Toma todas. Opa! Tchau. Gente. Tchau. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.
Não sei, não, ele tem compromisso. Então agora eu queria chamar aqui para a mesa o professor Mazeu. Professora Bader. Estamos aqui muito inclusive, a gente arrumou esse horário, mas vai dar tempo. Pessoal, obrigado, professor Amada, pelo convite. Eu quero pedir desculpa porque ontem eu estava no Rio e eu fui para um seminário. Eu iria voltar ontem, minha cabeça, de manhã, né, para eu vir para cá à tarde. Aí quando eu fui fazer o check-in, fui para o aeroporto, porque eu peguei o táxi e tal, né? Eu vi que o bilhete era para o dia seguinte, que era para hoje. E aí eu liguei para a universidade, eles não conseguiram mudar a minha passagem. E aí conversando com o pessoal, eu falei, não, amanhã eu vou, então eu vim. Mas eu cheguei agora há pouco também, quer dizer, mas tudo deu certo, né? Era isso que era mais importante. Eu quero agradecer o convite, estavam vindo aqui, vocês falarem e tal, né? Fiquei bastante interessado em saber o que vocês estão, na verdade, trabalhando nesse núcleo de ensino aqui, fiquei bastante interessado. Eu só queria fazer duas observações sobre como chama que o Gustavo fez, que é o seguinte, na minha experiência de Europa, né, o estado de bem-estar social que foi conseguido na Europa foi uma luta brutal dos trabalhadores, né? Foi uma conquista de grande luta dos trabalhadores, principalmente, primeiro, na resistência ao nazifascismo, né? No fim da Segunda Guerra Mundial e na luta organizada dos grandes sindicatos na Europa Ocidental, na França, na Itália, na Espanha militar, eram as antigas comissões obreiras, lideradas por um cara chamado Marcelino Camacho, né? Que era uma ditadura militar brutal, sanguinária, que acaba nos inícios dos anos 70, aquela ditadura de Franco, né? E que a Espanha e Portugal eram os países mais pobres da Europa, né? Tinha prédio caindo com goteira, tudo que ele falou que não tem, tinha, né? E quando houve a União Europeia, a Unidade Europeia, a Espanha recebeu um aporte de dinheiro para se integrar na União Europeia, desde que se subordinasse a todos os projetos do imperialismo alemão. Porque a União Europeia ela é absolutamente hegemonizada pelo projeto alemão. Os alemães aprenderam que não adianta fazer guerra. Eles fizeram 2 guerras e perderam. Quando eles resolveram fazer uma ação do capital financeiro, eles dominaram a Europa sem precisar dar um tiro. Então toda a Europa hoje está subsumida ao projeto político-econômico europeu, né? Então não é que os caras não querem a revolução, querem bem-estar social. A luta é outra, porque a luta pela manutenção dos direitos na Europa, e principalmente na Espanha, não esqueça que a Espanha passou há pouco tempo por uma crise econômica brutal, Espanha, Portugal e Grécia, né? E que tiveram que fazer enormes concessões, né, para se manter. Porque a política do euro, eu tenho um filho que mora na Itália. Eu estava aqui vindo para cá, brigando com ele, que ele queria mais dinheiro. Eu falei, bicho, eu te mando um monte de grana em euro, eu ganhei real, né? E ali, ele mora com a avó, né? Com a mãe dele, minha ex-companheira, e ali é muito difícil viver com 1.500, a média de salário na Europa hoje de um trabalhador é 1.500 euros. Aí você opta, ou você come ou você mora, né? Ainda que na Espanha, Portugal e Grécia é mais barato, né? E ao mesmo tempo que você tem esse arroxo, porque o euro custa muito caro, então todas as políticas de importação e exportação passam pelo bloco, mas passam pela Alemanha, pelos interesses da Alemanha. Então a Alemanha está muito bem, obrigado, explorando, não é, os trabalhadores. Agora, na Alemanha, exploram os trabalhadores. A média do salário na Alemanha é de 800 a 1.000 euros. Sabe o que é 800 a 1.000 euros na Alemanha? Nada. Comer o salsichão, não é mais nada. Né? Nenhum cerveja, né?
É isso. É uma situação extremamente difícil, né? Então, obviamente, na Europa, mas isso, só para concluir, é o resultado mais brutal do fim da experiência do socialismo no leste europeu e da queda do Muro de Berlim. Eu me lembro que quando caiu o Muro de Berlim, eu estava lá, né? E eu estava lá e fiquei muito triste. Eu vou até contar para vocês uma coisa. Eu estava andando na rua, em Roma, e eu passei num bar. Tá vendo? Tinha televisão, gente olhando, assim de gente. Aí eu vi caindo o Muro de Berlim. Eu sentei numa praça e comecei a chorar. Por quê? Não só porque eu sou um velho militante, né? Militei na clandestinidade, né? Não era só contra a ditadura, eu militava para fazer a Revolução Socialista também, né? Então, quer dizer, cheguei lá, aquilo, é uma vida inteira caindo junto com o Muro de Berlim, né? Porque era um símbolo aqui. Ainda que eu tivesse todas as críticas necessárias que a gente tinha. Mas eu falei o seguinte, quem acha que... Eu fui conversar com os amigos, né, então, e eu trabalhava no Instituto Gramsci de Roma naquela época, eu falei assim, quem acha, quem ficou contente com o fim do Muro de Berlim, não está sabendo que nós abrimos as portas para o que de mais sombrio e tenebroso tem no capitalismo internacional, e não deu outro, né? Quer dizer, as lutas dos trabalhadores hoje, primeiro você teve e é o que eu vou falar sobre isso, teve uma desorganização da subjetividade operária. Porque você tem, junto com a ofensiva da crítica neoliberal, que vem na sequência, em 92, né, dos anos 90, junto com a ofensiva dos anos 90 neoliberal, você tem também a reestruturação produtiva. Então você pega duas grandes construções subjetivas dos trabalhadores. Primeiro, o projeto de uma outra sociedade, que aparentemente ruiu. Segundo, o próprio projeto de vida do trabalhador e a sua identidade com a sua forma de vida e a sua forma de inserção no mundo produtivo. Vamos começar por aí, né? Feitas essas observações, vamos começar por aí. Quer dizer, quando a gente pensa... Ligar pelo quentão. Eita, festa junina, que bom. Não tem álcool. Se tivesse ia ser melhor, pô. Eu ia ficar mais agitado. Agora, o que eu queria começar a falar é exatamente isso. A gente vive num momento o momento não é um momento simples, né? Na área das ciências sociais, da sociologia, da política, da filosofia política, tem da economia, que é a área que eu estou enfiado. Até hoje eu não sei mais o que eu sou, porque eu falo, eu virei uma Macunaíma, porque eu estou enfiado em tudo isso, né? Eu sou... E aí, eu estou entrando na psicologia com vocês aqui. Olha, eu sou sociólogo, né? E eu fiz mestrado em sociologia porque eu queria fazer uma carreira normal. Mas depois já fui para história econômica, de lá depois fui para filosofia política, fiz pós-doutorado em filosofia política e sou livre-docente de filosofia política. Então, minha vida mudou. Mas mudou por quê? Porque você tem uma gama de problemas para enfrentar e tem que estudar, né? Andei até passeando pela psicologia, mas eu sempre passei pela psicologia, devo confessar, né? A gente tinha os grupos de estudo, lemos as obras do Freud, que elas foram publicadas, não sei se são as completas, mas eu li aquelas obras, inclusive com seus famosos casos e tal, né? Tanto que quando o pessoal falou, eu também queria falar sobre isso, sobre sofrimento, que não era legal, sobre mal-estar, eu cochichei com eles aqui, mal-estar é muito freudiano, né? O mal-estar da civilização. É um livro que eu li e me impactou muito. Não tem nada de Freud, Mas a ideia, mas eu prefiro o sofrimento. Ah, ótimo. Mas já vou meter minha colher aqui. Depois eu vou falar porque eu prefiro o sofrimento. Mas o sofrimento sociologicamente definido. Mas vamos por parte. O mundo que a gente vive é o mundo da... É o debate nas ciências sociais, quando eu falo aqui, incluindo economia, tá? Que nós vivemos uma crise estrutural do capitalismo, né? Não se sabe, o que tem de diferença é, não se sabe o tempo de desagregação, mas ele está em desagregação. Tem até os textos do Istvan Meszaros, que é um filósofo húngaro importante, vive aqui na PUC visitando a gente, é nosso amigo, vem sempre. E ele, no livro dele, chamado Para Além do Capital, a Destruição Produtiva e o Poder e a Ideologia, são 3 livros importantes, ele
ele demonstra, pelo menos ele coloca isso, e tem muita gente que fala, o Mesaros é um catastrofista. Né? Eu até achava isso, hoje eu não acho mais, acho que o Mesaros está vendo a coisa com muita lucidez, porque nós vivemos uma crise estrutural e é uma crise de civilização. Então vamos parafrasear o Freud, há um mal-estar na civilização, mas eu diria, há um sofrimento na civilização, mais que um mal-estar. Né? Por que o sofrimento? Porque você tem, não é só uma crise de paradigma, né? É uma crise societal de profunda intensidade e de longa duração. O Império não caiu. Quanto tempo demorou para cair o Império Romano? Vocês já pararam para pensar nisso? Quanto tempo demorou? O Império Romano era um império universal. Quanto tempo ele demorou caindo? 500 anos ele demorou para cair. E ele teve uma sobrevida, depois queriam ressuscitá-lo várias vezes, né? Houve as invasões bárbaras. Olha que interessante a ideia das invasões bárbaras. Primeiro eles foram lá invadir a terra dos bárbaros. Dominaram os caras, escravizaram os caras. Depois os caras conseguiram se arrumar, invadiram, quando eles voltaram eles eram os bárbaros. Né? Quando os romanos foram, eles eram civilizados, que estavam levando a civilização. Quando os bárbaros, aqueles que tinham sido oprimidos pelos romanos, voltaram, eles eram os bárbaros. Né? E quando eles voltaram, eles foram criando uma outra sociedade. Mas foi devagar, foi lento, foi desagregado. Né? Teve momentos trágicos, de grande intensidade. Se dissolveu, se perdeu, por exemplo, na memória, um grande historiador italiano que chama Santo Mazzarino, Santo é o nome dele, Santo Mazzarino. Ele fala assim, de uma hora para outra as pessoas não falavam mais latim, não falavam mais grego, falavam vulgar. O vulgar é o que nós falamos aqui, é uma das correntes do vulgar, é essa nossa língua, do latim vulgar, né? Do romanço. Não se falava mais grego, não se sabia mais filosofia. E aí foi se recompondo isso. Mas vivemos um largo período. Nesse largo período, um período ruim pra caramba, que é o início do feudalismo. Depois não dá para dizer que o feudalismo inteiro foi ruim. Teve um renascimento agrícola, um renascimento cultural, aparecem reflexões importantes e tal, né? Então, quer dizer, viver crises societais é viver grandes sofrimentos. Né? E eu dou um exemplo para vocês. Eu tive que ler um monte de santo. Eu estou escrevendo um livro, eu tive que ler um monte de santo. Se eu morrer, eu vou para o céu. Mas eu não acredito, não tem importância. Você leu a gente, pode vir. Né? E uma das coisas que eu acabei de ler, ontem que eu fiquei um dia preso lá no Rio, então eu aproveitei a situação, que eu tinha levado um livro, e fiquei lendo um livro muito interessante sobre um levante camponês do século XVI na Alemanha, que é o levante, que são as guerras camponesas da Alemanha, que é a história de um cara chamado Thomas Müller, que é um cara, que é assim, vamos dizer, ele é um lado esquerdo místico do Lutero. Mas o louco da coisa é que ele tinha uma... Quem ele era? Ele era um representante de camponeses. O pai dele tinha sido enforcado, a mãe tinha sido expulsa da cidade porque ele era pobre, e ele deu sorte de um convento pegá-lo, convento católico, e ele se formou padre, teólogo, né, místico, absolutamente, doentiamente místico, e acaba liderando uma revolta camponesa. Como é que ele chama o Cristo dele? Enquanto você, ali naquele período do Renascimento, era o Cristo humanizado, o Cristo do humanismo, né? A recomposição da Virgem Maria, isso tudo era verdade, mas era verdade na Itália, na Europa Ocidental. Na Europa Central, você tinha uma profunda miséria, a reescravização dos camponeses, né? Então, qual é o Cristo dele? É o Cristo amargo. Olha que interessante. Ele usa esse termo, o Cristo amargo. Para você chegar no Cristo, não basta dizer, eu creio em Cristo. Inclusive, o sermão da montanha, ele é superficial. O Cristo é o Cristo, para você chegar no Cristo, você precisa mergulhar no sofrimento dele e no fel da sua amargura. É o Cristo. Fiquei impressionado, até me arrepia quando eu falo. Fiquei impressionado lendo esse cara, trecho, porque eu não li a obra dele, de trechos citados pelo Ernest Bloch, que é um grande historiador, filósofo, né, que escreveu sobre ele, estava lendo exatamente o livro. A ideia do Cristo, mas a ideia do Cristo amado é um camponês miserável,
que faz uma revolta, mas ao fazer a revolta ele fala, esse Cristo amargo, em a minha seita, ele é um anabatista de esquerda, mas é uma esquerda maluca, porque é o Cristo baixa na terra, vai enforcar os barões, vai matar os oprimidos e vai fazer o reino da terra, é a hecatombe, né? O Evangelho de João colocado num plano do puritanismo protestante, porque também tem o anticlericalismo. Então o que eu quero dizer? Ali, por que essas guerras camponesas? Porque ali é a crise do mundo feudal. Então, todo momento de crise, e olha, estou falando já em 1525, quando ele é enforcado, e que depois vem a reforma protestante, né, onde você já tem aflorado o capitalismo mercantil, quer dizer, já estamos vindo para o nosso mundo. E hoje o capitalismo vive esse momento, e nós estamos aqui nessa contradição. Né? Nós não queremos Cristo amargo, é que nós estamos tomando um cálice amargo, não é? Porque exatamente é esse momento que a gente vive. Mas esse é um momento específico do capitalismo, porque a gente viveu também momentos de euforia no capitalismo. Né? Eu diria o seguinte, o capitalismo sempre teve o seu lado cruel, não tem capitalismo bonzinho. Né? Tem até gente que acredita, mas não tem. Porque o capitalismo tem como fundamento propriedade privada dos meios de expropriação, dos meios de produção, expropriação do trabalho, né? E captação da subjetividade. Muito tempo a gente não trabalhou com isso. Dizia, mas o Marx não se preocupa com essas coisas. Pelo contrário. Exatamente quando o Marx está saindo daquela sua formação jovem, ainda muito democrático radical, né? Ainda muito hegeliano, quando ele faz a transição, quando ele começa a discutir, ele conhece o Engels, é muito engraçado, porque quando ele conhece o Engels, vamos para a fofoca histórica, tem um choque de egos ali, eles não se gostam na hora. Deu um choque de egos, porque ele leu um texto do Engels, ficou impressionado, e quis conhecer o Engels. Quando chegou lá, ele viu o Engels todo poadinho, o Engels era, não é que o Marx era um pobretão, filho de rabino convertido ao cristianismo, para arrumar emprego. Né? Rabino não, de judeu, neto de rabino. O Engels não, o pai dele era dono de indústrias na Alemanha, indústrias na Inglaterra. Né? Aí quando ele conhece o Engels, que era um almofadinha ligado ao movimento operário, eu acho que os egos ali não se deram, eles meio que ficaram assim, né? Depois eles se resolveram, né? Fizeram uma DR comunista e se resolveram e tal, né? Mas o que é interessante, quando ele conhece o Engels coloca uma série de questões para ele, principalmente a conexão entre a materialidade do mundo, a objetivação do mundo e a consciência. Né? Porque o que se costuma dizer quando você vai trabalhar com o marxismo vulgar? O Marx é determinismo econômico, a cultura é determinada pela economia, tudo isso é verdade, só que de outro jeito. Né? Só vale o mundo objetivo, o mundo subjetivo não existe? Também não é assim. Exatamente nesses textos que são chamados manuscritos de Paris, ou os manuscritos de 1644, são os textos, na verdade, o Marx nunca escreveu isso para publicar. Né? A gente foi xeretar lá. Foram descobertos em 1930 esses textos. Estavam perdidos na Rússia, e ali foi um cara abrir aquilo lá e abriu a caixa de Pandora. Estava lá os manuscritos, estava lá os textos sobre o suicídio, estava o texto, a ideologia alemã, tinha vários textos ali, o rascunho do Capital, né, que ninguém tinha conhecido até então, e foram publicados em 31, 32. Se a gente pensar que você teve a guerra, lá para 45, isso só foi começar a ser lido lá para 55, de verdade. Né? Nesses manuscritos, o Marx faz uma série de reflexões. São difíceis de ler porque ele não escreveu para ninguém ler, escreveu para ele. Eram coisas dele com ele mesmo. Né? É como quando a gente faz aqueles garranchos que ninguém entende, nem a gente entende o que nós estamos escrevendo, que é para ninguém ler, é para a gente, né? Para arrumar a cabeça. E aí ele coloca algumas questões. Primeiro ele coloca o seguinte, bom, de fato não se pode ignorar uma sociedade sem com que ela se movimente dentro da reposição da sua própria vida. Então uma sociedade, quando ela se movimenta, ela é um ser social. Né? Portanto, ela obviamente ela é um organismo vivo, no sentido do positivismo, mas ele é um ser social integrado. É claro que, quando a gente pensa no ser humano, você pensa no ser humano no âmbito histórico.
né? E aí é uma das coisas que eu brinco com os meus alunos. Eu sempre, é a pergunta canalha que eu faço para os meus alunos. Eu falo assim para eles: onde a gente vive? Aí eles começam a responder, eu falo: mas espera aí, não vale dizer que é no Brasil, não vale dizer que é em São Paulo, não vale dizer nem que é no planeta Terra, onde é que a gente vive. Bom, como assim? Eu falei: não, porque tudo isso é pressuposto. Mas onde a gente vive? Essa é a primeira pergunta, né? Aí ficam lá, até que aparece no cotidiano. Exatamente, a gente vive no cotidiano. Por que eu falo do cotidiano? Porque o cotidiano é exatamente o núcleo mais importante da praxis humana. Porque é no cotidiano que você tem a praxis imediata. Se vocês não entenderem, me perguntem, tá? Que você tem a praxis imediata e uma praxis mediata. E uma não existe sem a outra. Não adianta a gente querer achar que o que veio primeiro, né? O homem pensa porque faz ou faz porque pensa. Isso é só no Tostines. E mesmo assim o Tostines não resolveu, né? Vocês lembram? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então, e a mesma coisa na questão da ação humana. Mas, obviamente, quando você pensa na ação, quando o Marx, ele está tudo pensando nisso, nesses manuscritos. Quando ele pensa na ação, ele está pensando em praxis. A praxis não é a prática, não é o fazer, mas também é o fazer. Agora, a praxis, ela articula o pensar e o fazer, o que nos faz diferente dos outros animais, né? Porque, ao pensar, nós criamos um telos, né? uma teleologia, uma finalidade. E a diferença é que, nessa construção dessa finalidade, a gente só vai fazer agindo para repor a vida material. Agora, existem planos históricos para a ação humana, né? A gente nunca, não é que a gente sempre viveu no capitalismo ou numa sociedade de mercadorias, né? Nós passamos por momentos históricos humanos e por articulações complexas historicamente determinadas. Não dá para dizer o seguinte: então quer dizer que tem civilizações mais complexas e menos complexas? Não. Toda a sociedade humana é complexa. Só que você tem articulações históricas que são complexas e complexas que se constituem. Não é? É aí que você vai ter a ideia do desenvolvimento humano. Não precisa ter medo de dizer: tem um progresso humano, mas isso é coisa do positivismo. O conceito deles de desenvolvimento e de progresso não é do marxismo. Porque o conceito do marxismo de desenvolvimento está numa frase de um filósofo húngaro chamado Georg Lukács, que ele diz o seguinte: o homem é um ser que responde socialmente aos seus desafios. E tem sido isso ao longo da história. Esta é a ideia de responder a necessidades socialmente criadas. Ou seja, a cada ação humana, não é? De responder a necessidades, a gente pode responder uma e cria 10. E vai responder 10 e cria 1000. Né? Mas um pouco, essa é a dinâmica da história da humanidade e do ser social. E aí o ser social é histórico, né? Vou dar um exemplo. Você só pode ter essa conexão se você pensar o cotidiano como um núcleo da imediaticidade da praxis. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que nós somos numa sociedade pré-histórica, que fica mais fácil, né? Obviamente não é aquela dos Flintstones, porque não é uma brincadeira. A dos Flintstones pressupõe que sempre teve capitalismo. E que até na Sociedade da Pedra, né, o Barney e o Fred, ele já saía com a sua marinha de operário. Ele é operário, ele trabalha um dinossauro escavadeira. Já pararam para pensar nisso? Né? Quer dizer, ali é você mistificar o mundo, dizer: o mundo sempre foi daquele jeito. Tem o patrão, não é? Eles são trabalhadores, né? Tem ele e o Barney, que são vizinhos, não é? Percebe? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, tem um núcleo de historicidade nessa coisa que o mundo burguês não ignora. E eu digo mundo burguês, eu digo, inclusive, bons sociólogos burgueses, como, por exemplo, o Weber. Né? O Weber é um bom sociólogo, um cara sério, mas ele diz claramente que o capitalismo sempre existiu, mas precisava de uma ideologia para organizar, que é a ética protestante, que é místico também, né? De onde vem essa ética? Só Deus sabe, né? Porque Deus com certeza sabe, nós não sabemos, né? Mas voltando, então quando o Marx está com essa preocupação,
de dizer, bom, se nós chegamos até aqui, é porque a gente teve que responder ao quê? A necessidade. A necessidade, ela é uma necessidade histórica. Né? E ele vai chamar de necessidade histórica. Porque você tem necessidades, Bedürfnisse em alemão, necessidade. Mas você vai ter a necessidade histórica, que não é só uma necessidade, mas ela é resultado da ação social. Então, a gente tem uma sociedade, vamos dizer, que a gente começa, quando a gente sai da condição de coletores e caçadores, e vamos virando sedentários, a gente vai precisar de uma série de coisas que a nossa história, a nossa vida cotidiana começa a pedir. Por exemplo, imagina o seguinte, antigamente os humanos viviam num mundo muito empírico, né? Tem fome, juntava um bando e ia caçar um mamute. Aí caçava o mamute, corria uma semana atrás do mamute, o mamute caía até levar o mamute para cair numa armadilha, aí ficava dando porrada no mamute, ia morrer uns 15 para matar aquele mamute. Até que os caras, mas tem que sair correndo atrás do mamute e da vaca, né? Como criar a vaca? Pronto. Você percebe? Isso é um salto ontológico. Yeah? Em vez de você ficar correndo, catando erva amarga aqui, erva amarga ali, junto, amasso, faço o pão, eu planto, faço um enxerto de uma erva amarga, de uma erva amarga, com um trigo selvagem, uma cevada selvagem, faço o pão e descubro a cerveja. O que é mais importante? Né? Descobriu juntos, cerveja e pão. Né? Porque os dois vêm juntos. Né? Quer dizer, quando eu viro sedentário, eu dou um salto de qualidade. Pinta a roda. Você imagina que aparece a roda, sei lá se aparece antes ou depois, mas aparece no processo. Né? Então a gente aprende a plantar, aprende a criar animais, aprende e aí começa a produzir a mais do que a gente precisa. E precisa guardar. Né? Então a gente vai criar vasos para condicionar comida, vai aprender a manter comida para que não apodreça, e aí tem aquele monte de vasos. Qualquer sociedade indígena, se vocês forem ver, ou sociedades tradicionais, como se chama hoje, os índios chegam e contam, né? Quantas pessoas tinham? 5. Tinha mais de 5? Tinha mais de 10, eles fazem. Conta até 10 só, porque o resto é um monte. Aí de repente os caras falam, mas não dá para fazer assim, porque tem mais disso aqui ali. Nesses potes com trigo, com cevada, já com cerveja, né? Tal. Eles criam os números. Dos números eles criam o alfabeto. E né? Percebe? Quer dizer, esse processo, que o Marx diz o seguinte, esse é o momento que eu posso compreender como se dá a relação do homem com a natureza. Primeiro, o homem é o cara que pensa. E ao pensar, quer dizer, é diferente de um animal que não pensa, ou que tem rudimentos de pensamento. Você pode até dizer que, por exemplo, meu gato, tenho certeza que ele pensa, mas isso aí é o meu gato. Né? Meu gato é um safado, eu tenho certeza que ele pensa. Mas em geral eles não pensam. Tem rudimentos, tal, né? Alguns raciocínios, tal, mas a gente não. Quando a gente olha, pensando na gente na pré-história, tá? Uma floresta, né? Se você pensar, olha o tempo histórico, se você pensar nós hoje, indo para uma floresta, o que vai vir na nossa cabeça? Precisamos preservar a floresta, os caras não podem cortar a floresta. Se você é um homem que vive no mundo da floresta, pensar nessas tribos indígenas, nesses grupos de índios que vivem na Amazônia sem contato e fazem muito bem eles não querer contatar a gente, né? Eles quando olham uma árvore, não é como a gente fala, ai, que árvore linda, ele fala, com essa árvore vira uma canoa, vira uma borduna, vai virar, as folhas vão virar cesto e rede. Você percebe que ele está dando um sentido para a natureza? Em tudo nós damos um sentido. O que significa dar o sentido? É sair da imediaticidade e ir para a mediaticidade. Por isso que você vive, ao mesmo tempo, para o Marx, vive no mundo imediato e no mundo imediato. Isso significa o seguinte, essa relação dialética, ela incide na tua subjetividade, óbvio. E, obviamente, quanto mais você está inserido numa sociedade natural, mais você está vinculado ao mundo natural e mais você dá a esse mundo natural sentidos estranhados. Porque é uma diferença entre alienação e estranhamento. Ali você dá sentidos estranhados. O que seria um sentido estranhado? Na verdade, o Lukács tem um estudo, eu acho que vocês poderiam estudar isso. O primeiro volume da estética.
aquela ideia da desantropomorfização, desantropomorfização do mundo. Né? O primeiro capítulo da estética, ele vai exatamente falar o que eu estou falando, né? E dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, quando você sai do mundo imediato, você cria explicações. Mas quando você está no mundo natural, essas explicações também estão condicionadas pela própria materialidade da vida. Não quer dizer pela economia, é pela materialidade, pelo conjunto material da obra humana. Né? Quer dizer, então, por exemplo, óbvio que o Lukács dá um exemplo maravilhoso. Ele fala, óbvio que tem uma diferença entre a magia e a religião. Mas assim, a magia é muito mais pragmática, manipulatória, do que a religião. E por que a magia é mais manipulatória do que a religião? Porque você tem preconceito contra a religião? Não. Porque a magia, o mundo da magia é dado. O que quer dizer o mundo dado? Então eu sou aquele da população da selva, eu falo, esta planta existe para me dar tal remédio. Esta cobra existe para picar meu calcanhar, ela é uma ameaça. Né? Então é o mundo do animismo. Aí o Lukács fala, quando a magia vira religião, você tem um salto de qualidade, porque a religião pressupõe revelação, portanto, pressupõe conhecimento acumulado para ser revelado. Veja que aí ele dá um exemplo, fala assim, quando você pensa no Gênesis, olha quanta historicidade tem na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Quanta historicidade. Primeiro ele queria, o que o Jeová fala, olha, você não vai comer, come tudo, vive tudo nesse paraíso, né? Mas não coma aquela árvore, o fruto daquela árvore. Por quê? Porque ali é a árvore do conhecimento. Aí, obviamente, chega a serpente e chega lá e fala o seguinte para Eva, olha, coma essa fruta, você vai ver. E quando a Eva morde e o Adão morde, vocês lembram, vocês são bons cristãos. Vocês lembram que o que a Bíblia fala quando eles mordem a maçã, a fruta, não é a maçã, o fruto proibido, eles têm consciência de si. Olha que interessante, que é a árvore do conhecimento. Quando eles têm consciência de si e o Senhor chega para falar com eles, eles se escondem já com vergonha da sua nudez, porque até então eles viviam nus, sem nenhum problema. O Jeová percebe que eles comeram a fruta e vai lá e pressiona e eles falam que comeram a fruta. Aí ele castiga. Mas é um castigo interessante. Para a mulher é o pior castigo, para o homem não. Okay? Já começa a dizer o seguinte, bom, é uma sociedade onde a mulher está ferrada, vocês querem ver como? Ele fala assim para o Adão, tu, por haveres comido o fruto que eu havia proibido, trabalharás a terra. E ela te devolverá espinhos e abrolhos. Comerás a erva da terra. Comerás o pão de cada dia com o suor do teu rosto. O que ele deu para o Adão? Ele deu trabalho. Ele só deu a praxe para o Adão. Deu trabalho. Trabalharás a terra. Né? Comerás o pão de cada dia, ou seja, o trabalho, o pão, a erva, trabalharás a terra. E a Eva? A Eva entrou pelo cano. Ele falou assim, e tu, por teres feito teu homem comer o fruto que eu havia proibido, terá o teu parto multiplicado por pendores. Teu impulso te levará ao teu homem, e a ele pertencerás. Ou seja, a mulher como dádiva. Então, se você vai deschavar essa discussão, né, de um lado o trabalho, de outra a propriedade privada e de outra a mulher como dádiva. Quer dizer, a opressão da mulher está colocada já há muito tempo, tanto que está na fábula da expulsão do paraíso. Né? Ali está a opressão da mulher. E, obviamente, o que o Marx vai dizer? Olha, isso tem a ver, e o Engels também vai trabalhar um pouco com isso na origem da família, tem a ver com a propriedade privada. Obviamente, uma sociedade que acumula é uma sociedade que tem a propriedade privada. Então, quais são os pressupostos desse Marx de 44? Né? Primeiro, quais são as conclusões que ele chega? Bom, se nós somos filhos da cotidianidade, se somos filhos do trabalho, o que nos faz homem? Homem aqui, no sentido filosófico, tá? Não vão achar que eu sou um machista, que só fala dos homens. Deixa para Jeová. Aliás, a culpa é dele, vocês não vêm me culpar, não. Ele que... Quando você pensa o que constrói a hominidade? É isso que o Marx fala. O que constrói a hominidade? Não é?
nessa relação social que o homem constitui, ele tem que repor a vida material. Então, esse é um núcleo fundamental, é o trabalho. Mas qual o trabalho? Aquele que a gente sai de casa, bate o ponto? Não. É um trabalho abstrato, é a praxis. Né? Quando você fala em trabalho, o Marx é praxis. Fazer, pensar, pensar, fazer. Além disso, o que nos constitui como homem é o trabalho como resultado da nossa praxis e como resultado da nossa teleologia. E a nossa praxis e a nossa teleologia criam um núcleo ontológico de permanente conhecimento. Mas também no plano da contradição, cria um núcleo ontológico de conhecimento e de estranhamento. Porque às vezes você faz a coisa, fez e não sabe. Tem uma frase do Marx, fazem, mas não sabem. Às vezes você faz, e ao fazer é revolucionário fazer, mas não sabe que você foi revolucionário ao fazer. Né? Quer dizer, é a questão do pensamento mediativo. Mas tem mais uma coisa. Esse pensamento mediativo gera uma interpretação da sociedade, do mundo. Não é da sociedade, do mundo. Pode ser uma interpretação misturada, e vai ser por muitos séculos, por muitos milênios, uma interpretação misturada com o místico. Né? Você vai interpretar o mundo através do mito. Mas o mito nem sempre... Olha, existem aí muitas discussões sobre o mito. Né? Nem sempre o mito tem conexão com o vivido, mas com a representação do vivido. Porque não é automático. Então, muitas vezes ele é sublimação, né? Eles são representações sublimadas do vivido. Mas, às vezes, também é uma sublimação vivida. É ao contrário, não é sublimação do vivido, mas é uma sublimação vivida. Pode ter uma conexão dialética. Se a gente lembrar, por exemplo, os mitos gregos que tanto fascinaram a primeira psicologia, né? E que eu acho que fascinam até hoje. Eu acho que os mitos gregos são complicados pra caramba. Não dá pra gente... Eu escrevi um livro sobre a Grécia, eu tive que resolver um problema meu, que era como é que a democracia apareceu. Então eu escrevi um livro sobre democracia, na Grécia, chamou Voo de Minerva. E ali, para eu escrever aquele livro, eu fui ler coisas que eu nunca tinha lido. Então eu fui ler a tragédia grega. Quando eu li Medeia, a gente sempre ouve falar da tal da Medeia, né? A tal da Medeia. O Édipo eu tinha lido na escola, mas a Medeia não. Aí quando eu li a Medeia, eu fiquei impressionado com a solução do conflito, né? E por que tinha essa solução? Por que é colocado isso, né? Quando Marx fala o seguinte: as determinações materiais da subjetividade, elas estão na relação direta com a historicidade que a gera. Não existe subjetividade fora do mundo material. Muitos alunos falam para mim, mas isso não é stalinismo, professor? Dizer que a subjetividade não existe sem o mundo material? Eu falei, não existe. A tua subjetividade é histórica, porque a tua é diferente do que era de um cara que vivia na Idade Média. E vai ser diferente de um cara que vai viver no futuro, que nós não podemos viver. Né? Então, agora, você pode até dizer que a subjetividade da Idade Média está presente, reformulada no mundo contemporâneo. Mas não é a mesma, porque a mesma era aquela da Idade Média, do mundo antigo, ou do mundo das cavernas, da pré-história. Né? Mas por que a Medeia tem aquela solução? Por que aquela solução? Porque é uma solução trágica, ela mata os filhos. Mais trágica, para punir o marido. Aí você vai ver, é uma sociedade que vive em guerra, onde a mulher é um ser considerado, porque não esqueça que a tragédia é escrita no século, entre o século VIII e VI a.C. Muito tempo, faz muito tempo. E a tragédia, ela faz um papel intermediário entre a guerra, o conflito e a política. É uma sociedade que ainda não tem a política. Então, qual é o papel da tragédia? A tragédia é a catarse que a sociedade faz consigo mesmo. Por isso que todo mundo ia ver a tragédia. Todo mundo ia para o teatro ver a tragédia. Né? E o escritor da tragédia, o poeta trágico, né? Era o poeta trágico. O poeta trágico, ele era um cara quase que venerado como um religioso, porque a tragédia tinha um núcleo religioso profundo, ainda que falasse de coisas trágicas.
Obviamente a tragédia aquela não é a mesma de hoje. Tem um artigo do Karel Kozik, que ele fez pouco antes de morrer, que chama da impossibilidade da tragédia no mundo contemporâneo. Porque a tragédia aquela que nós estamos falando não é o ônibus que capotou na estrada, mas é o profundo drama humano, o sofrimento humano diante, né, do dilaceramento de uma sociedade. Os gregos viviam numa guerra civil permanente. Porque você vivia uma sociedade onde o camponês emergia como força política, como força econômica, e tentava destronar os reis. Não existia mais rei. No século VII não tinha mais rei na Grécia. Tinha nobreza, mas não tinha mais rei. Isso você vê pela própria tragédia. Os 7 contra Tebas tem uma passagem que entra lá um sujeito estrangeiro, chega no porto e fala: ó, cidadão, por favor, me leve ao seu rei. Aí o cara fala: começaste errado, estrangeiro. Aqui nós não somos regidos por leis, aqui nós nos governamos democraticamente. Olha que interessante. É uma tragédia do século VII, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a tragédia ela tinha que expressar o dilaceramento que a sociedade tinha. Onde uma mulher não tinha alma, ela era considerada ser sem alma. Onde os filhos eram propriedade do pai e não da mãe, e onde a mãe se rebela contra a opressão dos homens, contra a não possessão dos seus filhos, não é? E contra a condição dela de ser uma subsumida, não ao marido, mas ao conjunto societal. Se você pensar nisso, né, você entende o profundo significado de Medeia. É a opressão. Ao limite é a opressão da mulher, porque as mulheres foram oprimidas durante milênios. Não penso que é novidade do capitalismo, é antes do capitalismo. Porque no capitalismo pior é o que fica tudo pior no capitalismo. Como é que é? Me perguntando qual é o medo que alimenta essa opressão. O medo, eu sei que o medo dos homens é fácil. O Engels nos explicou isso, quando ele fala o seguinte: quando aparece a propriedade privada, aparece a herança. Naquela época não tinha nem pílula e nem exame de DNA. Como é que eu sei que esse filho é meu? Isso ele não fala, falo eu, né? Como é que eu sei que esse filho é meu? Eu pego essa mulher, o pai me dá virgem, o pai controla essa mulher. Meu filho, papai, não, o senhor, não perca o controle da sua filha, porque se o senhor perder, o senhor é um homem competente. Aí o cara traz aquela coitada daquela mulher, né, aqui, né, na corrente. Aí entrega essa mulher à tutela, entrega a mulher. Ela sai da tutela do pai e vai para a tutela do marido. Aí o marido vai ver se ela é virgem, porque se ela não for, ele devolve. E o cara tem que pagar uma multa. É verdade isso. Foi assim muitos anos. Foi muitos anos assim. Inclusive entrando no século XX. Foi muitos anos. Né? Por que tudo isso? Porque eu preciso saber se o seu filho que ela tem na barriga é meu. Pronto, aí. O medo é esse. E é um medo extremamente justificável se você entender a lógica da propriedade privada. Então, você tem que pertencer a mim. Você não pode ser independente. Imagina você ser independente. Isso não existe. Né? Dito isso, né, quer dizer, esse elemento da subjetividade determinada coloca uma questão. O indivíduo é o ser social. E o ser social é o indivíduo. Então não dá para você separar, né, o indivíduo do ser social e nem seus problemas. Porque os seus próprios problemas, vamos dizer, subjetivos, são problemas determinados pelo mundo objetivo, ainda que de maneira indireta. Né? Então isso é uma coisa que está presente no Marx. Né? Que o âmbito da vida humana, e ela também, e os próprios sofrimentos dos homens, mulheres agora, né, são sofrimentos determinados por suas condições sociais, ainda que você tenha sofrimentos universais. Né? Eu me lembro que eu era um garoto, aquele garoto de classe média. Realmente eu não conhecia dramas de pobreza. Nunca vivi isso. E fui estudar isso. E depois eu vivi isso quando eu fui trabalhar na prefeitura. Foi uma porrada na minha cara, que eu precisava tomar. Trabalhar com favelados e cortiçados. Ali que eu vi o que era a vida brava. Até então eu era professor eu era estudante de ciências sociais e filho de um gerente de uma multinacional, que era meu pai. Então, necessidade eu tinha outras, né, que eu não sabia. Mas
quando eu comecei a identificar o proletariado, óbvio, né? O proletariado, quando eu descobri que o operário chegava em casa bebudo, dava um pau na mulher e a estuprava, eu entrei em crise. Falei, não, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, né? Porque eu namorava uma menina que fazia medicina, e ela trabalhava num centro de saúde escola da USP, lá no Butantã. E ela chegava deprimida, ela falou, porra, atendi uma mulher que ela apanha do marido. Eu falei, como assim? Ah, o cara é operário metalúrgico. Como assim? Aí foi piorando, né? Aí o cara toma umas canas, chega em casa e casca a porrada e a estupra. Ela não precisava fazer, ela falou, pô, eu estava esperando o cara chegar, né? Queria o cara. Não, mas não dava atenção desse jeito. O negócio era dar umas porradas na cara e jogar na cama e estuprar. Aí eu comecei a perceber o seguinte, além dos elementos universais, né, as particulares, existem os universais, porque isso acontece com mulher de operário, com mulher de classe média e com mulher de cara rico. Isso não é uma novidade, né? Isso é um núcleo universal determinado por uma forma societal onde a mulher tem que estar subordinada ao homem. Isso não acabou, não achar que, como nós temos uma consciência muito refinada sobre isso, que isso tenha acabado. Não é verdade, né? Porque ainda o senso comum, isso é complicado. Minha mulher, ela tem que ficar sob meu comando. Já imaginou minha mulher ficar com outra? Eu mato ela. Por quantos feminicídios tem por dia, né? Provavelmente o feminicídio que acontece é porque a mulher não quer mais o cara, é porque a mulher olhou mais bonitinho para outro, e às vezes não é nada, e às vezes não fez nada. E mesmo se tivesse feito, né? Então, essa determinação que eu estou chamando a atenção, né, é que o indivíduo é o ser social. Então, o que é o ser social? Nós somos uma singularidade no ser social. E o que é esse maldito ser social, né? E aí, é interessante, porque quando você pensa em ser social capitalista, você pensa num ser social universal, né? Mas esse ser social universal, ele só se materializa nas suas particularidades. Então você tem ser social pior e melhor para a mulher. Eu acho que todos são ruins para a mulher ainda, hoje. Sei lá, eu imagino que na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, seja um pouco melhor. Porque ali eles são mais... Eu não sei o que acontece ali, talvez misturou um pouco da velha cultura viking, sei lá, eles são diferentes. Mas no conjunto da sociedade, algumas são muito... as mulheres são oprimidas. Não tem jeito, elas são oprimidas. Eu acabei de ver um filme um dia desses, eu não lembro bem a história, mas é passada na Alemanha, de uma menina que ela era tutelada por caras da sociedade civil. Eu não lembro como chama o filme, mas foi interessante. Aí ela era uma menina bonitinha tal, e que não tinha pai nem mãe. Aí o cara dizia, estou pagando para o Estado, vou adotar essa menina. Tipo, adote um pobrinho. Era um programa, né? Adote um pobrinho. Aí os caras adotavam a menina e estupravam a menina. É um filme alemão interessante, porque vai mostrando qual é os graus de violência que as sociedades têm, né? Quer dizer, nós temos, além de, por exemplo, as mulheres do Rio de Janeiro, da periferia, dos morros do Rio, da periferia de São Paulo, além de serem estupradas pelos homens, serem molestadas nos ônibus, nos trens, né? Quem é que molesta uma mulher proletária no trem? O proletário que está no trem. Eu tenho uma companheira que trabalha lá em casa 2 vezes por semana, a gente tem sempre roupa para ela, porque ela chega em casa, às vezes tem que trocar a roupa, porque ela foi abusada no trem, né? Quer dizer, quem é que é abusora no trem? Não é um burguês, é um cara como ela. Então, quer dizer, por que isso acontece? Porque você tem, aí sim, várias ramificações que o ser social constrói, que são alienadas e estranhadas de si. Quer dizer, o cara, quando ele está encoxando uma moça no trem, né, tira o pênis para fora, então porque é uma violência. Primeiro que ele não entende como violência. Segundo, ele entende como direito dele de macho. Bom, isso tem uma determinação social absoluta. O direito meu de macho de tirar meu pênis para fora. Porque se uma mulher baixar a saia e tirar a chana para fora, vai dar problema no trem. Pode ter certeza, dá um escampar o trem, né, para a FEPASA, né? Agora, como é o homem que faz, o homem vai preso, tá, mas não é tão escandaloso. Vocês não pararam para pensar nisso? Se as mulheres começarem a fazer isso, catando e encoxando os caras no trem, primeiro que os caras vão reagir violentamente.
Sou tarado, o cara é mó tarado, sou tarada. Né? Por quê? É o ser social. Então, primeiro você tem uma moralidade. Segundo, você tem o senso comum. E o que é o senso comum? O que é o senso comum? O senso comum é a reprodução do senso hegemônico, do sentido hegemônico. Isso é o senso comum. Não é desgraça. Né? É o fascismo cotidiano. O Humberto Eco tem muitos estudos sobre isso, gente. Sobre o fascismo cotidiano. Porque ele vai dizer o seguinte, no capitalismo isso fica muito pior, porque se esvazia a virtude. Né? Ele vai contar uma história de um cara, tem um livro do Upson, se eu achar eu te passo depois. Não é um livro, é um artigo que ele escreve nessas revistas acadêmicas. O Humberto Eco era professor da Universidade de Bolonha. E ele, quando ele era diretor de pós-graduação, ele escreveu duas coisas importantes. Primeiro, esse artigo. E segundo, um livro de metodologia, como se faz uma tese. Que é o que até hoje eu trabalho com meus alunos. Para mim, é o livro para fazer tese. Mas esse livro que ele escreve é muito interessante. Nos anos 60, a Itália tem um boom econômico lá do dinheiro da reconstrução da Europa. E esse boom econômico gera um certo enriquecimento da sociedade e tal, né? Que ao contrário do que é hoje você tem uma pauperização da Itália brutal. E chega lá um cara que era filho de um imigrante italiano que tinha ido para os Estados Unidos e que ficou rico. Ah, estou terminando. Eu estava só começando. Eu sou um bom no caixeiro. Eu estava só no prolegômenos. Mas aí esse cara que ficou rico volta e o filho dele chamava-se Mike. Né? E o nome Mike Bongiorno. Aí o cara compra um horário na televisão. O cara ficou trilhardário nos Estados Unidos. Com aquela também fantasia de que o cara imigrava, ficava rico, né? E aí o Humberto Eco começa a dizer o seguinte, o Mike Bongiorno era o cara do maior senso comum. Qual era a sua virtude? Ela não tem nenhuma virtude. Né? É interessante o texto, porque além disso o Humberto Eco escrevia saborosamente. Né? E ele vai trabalhar exatamente com esta coisa, quer dizer, num mundo onde você retira a essencialidade, porque onde é que está isso? Somente no mundo das ideias? Não, você está no mundo material. Se eu te retiro a essência do seu trabalho, que é a expropriação da mais-valia, né, no plano da subjetividade, eu exproprio também a tua subjetividade. Que a reestruturação produtiva, por exemplo, hoje, criou. Né? Eu exproprio a tua subjetividade. E mais, ainda que a gente possa não gostar da escola de Frankfurt, a elaboração da ideia dos aparelhos ideológicos, dos meios de comunicação, é fundamental, porque ali também se criam grilos enormes e enormes alienações, né? Meios de comunicação, televisão, principalmente a televisão. Por isso que o Humberto Eco vai estudar o fenômeno do Mike Bongiorno, porque ele ia para a televisão e a sociedade começa a falar fazer o que ele falava merda. Na verdade era isso, né? E é o que a gente vê na televisão. O que você vê na televisão? É o senso comum. A gente odeia, né? Mas é o senso comum. É o Ratinho, como é que é? O Datena, né? E o que esses caras expressam? O senso comum. Né? E aí a gente fica dando resposta para nós. Né? Esse é outro problema que a gente precisaria pensar, né? Nenhum deles fala assim, vamos tatuar na testa do Aécio Neves, é o ladrão, como é que é? Ladrão e otário, vacilão, né? Põe no Temer, né? Tenta tatuar na testa do Temer, você é um babaca e tal. Pode? Não, ladrão babaca. Não pode, né? Então, isso tudo que eu estou falando, eu fiz uma coxa de retalho para ficar mais fácil para a gente conversar, né? Eu até escrevi umas coisas, não vou. Eu vou falar, eu vou ver o que eles estão falando e vou falar o que eles estão falando, né? Para a gente começar a olhar. É isso, pronto, já deu tempo. Né? Se você é que hoje nós estamos com um horário bem restrito. Tivesse sido ontem, né? Ontem de 2 horas. Ontem eu tomei um tapetão, né, pô? Mas foi muito bom, muito obrigada. Eu agradeço. Mas vocês que mandam para nós
tem uns 10 minutinhos para perguntas, Eugênia. Lorena, quem quiser fazer um Pô, uma sacanagem, vocês me convidam antes da quadrilha, pô. Aí não vou poder ficar, porque eu não me programei, senão eu ficava. Professor, gostei muito da sua fala. Eu achei interessante uma questão que nós estamos trabalhando lá em Blumenau. A minha colega agora, ela defendeu uma tese de doutorado sobre o processo de quarteirização do trabalho, que é quando já não é mais a terciarização, né? Esse terceiro, ele já passa esse trabalho de maneira informal para um quarto, né? E ela, como ela é de serviço social, ela trabalhou muito a perda de direitos que eles passam a sofrer, porque eles simplesmente... Ela até já falou, agora vão passar a terceirização lá no Congresso, mas ela até falou um dado interessante, assim, claro, não defendendo, dizendo, nós já temos só mais 30% das pessoas que, com carteira assinada, a maioria já está tudo terceirizado, né? Então não vai ter muita mudança em termos da realidade em si. Mas nesse caso da quarteirização que ela estudou, essa pessoa, ela deixa de existir, porque ela passa a não ter mais registro nenhum. Então, a gente pegou uma beirada dos aspectos psicológicos. Ela me pediu uma ajudinha, assim, para analisar os dados das histórias de vida que ela estudou. Então, são pessoas, assim, que elas pegam esse serviço, elas trabalham intensamente o pedido, tipo, 3 dias, ganham R$300, daí elas botam isso na sala, na cozinha, no quarto, na varandinha, botam o filho, a sogra, a irmã. Além disso, essa mulher, que a maioria é mulher, ela cuida do velhinho doente, do filho deficiente, ela não tem estudo. E é drástico. É drástico porque é um sofrimento muito grande. Mas tem eu não sei se eu chamaria de uma magia ou mística ali que você estava falando, não sei que palavra usar para isso, mas a pessoa que trabalha lá em casa, para limpar a casa, ela veio dali, né? E eu converso com ela daí sobre o que ela está fazendo, porque ela só consegue trabalhar assim um dia por semana, 2 outros dias ela fica fazendo os pedidos. Então, mas o que é interessante é que a gente observou que tem uma coisa que, assim, eles acham legal. Eles dizem que a fábrica é um inferno, que é bom que não precisa pegar o ônibus, que faz o MEI, daí eles viram microempresários. Essa ideia do empreendedorismo é uma ideia, digamos assim, lá na nossa região, Blumenau, Santa Catarina, é uma região assim, forte, né? Uma ideia, vem dessa ideologia neoliberal de autonomia, não sei compreender muito bem. Mas, ao mesmo tempo, também nossa região, que sempre foi campeã de suicídio, aí quando o senhor falou de suicídio, eu queria a dica, porque eu não sabia que o Marx escrevia sobre suicídio. Eu li né? sobre suicídio. E daí eu também associei com sofrimento, Bader, né? Porque eu acho que o suicídio é sei lá, talvez o máximo de sofrimento, né? E na nossa região ela é campeã de suicídio, de depressão e uso antidepressivo e doenças relacionadas ao trabalho, né? Principalmente psicológicas. Então, a sua fala me fez refletir isso. Eu gostaria de conversar mais sobre, assim, não conversar mais, mas uma dica, qual é o texto do suicídio mesmo, sabe? Porque é bem interessante, eu não sabia que o Marx escrevia sobre o suicídio. Os manuscritos até eu li, os outros ali eu li, mas o suicídio não. E acho que é uma dica legal para nós lá, para o nosso trabalho. Gostei muito da sua fala. Como você chama? Eu me chamo Lorena, eu sou professora da Universidade Regional de Blumenau. Eu coordeno uma incubadora de cooperativas populares, a gente assessora o pessoal de catadores, saúde mental, artesanato e tal. E fui orientando da Bader no doutorado, sou do núcleo aqui, estou com os alunos aí também, inclusive é o Ala lá, que está lá de vermelhinho atrás, que foi bolsista da professora Cláudia, da incubadora também, da área do serviço social, e ele quer continuar estudando esse assunto, né? Então, sua fala foi muito útil para nós hoje. Mais alguém? Olá, meu nome é Adriana, sou professora do curso de Psicologia da Federal Fluminense, Polo de Volta Redonda, e também gostei muito da sua fala.
Acho que um pouco a partir do que Lorena coloca, né, dessas expressões de como que vai se, enfim, disseminando, né, os modos de sociabilidade a partir da expressão da crise estrutural do capital, né, na constituição das relações, enfim, intersubjetividade. E a questão que ela apontou também, que você mencionou em relação ao suicídio, me faz pensar muito sobre alguns nós, né, a partir da questão da exploração do trabalho, enfim, né, da luta de classes, mas alguns nós em que, como você mesmo colocou sobre a questão do patriarcado, enfim, vão se expressando de forma ainda mais a degradação, né, desse processo. E aí eu queria, talvez, ouvir, dialogar um pouco contigo a respeito disso se dando do ponto de vista geracional em relação à nossa juventude, né? Pensando, por exemplo, que inclusive, cada vez mais cedo, crianças, né, têm índice cometido suicídio, tentado suicídio, a questão do processo mesmo do genocídio da juventude, e aí com as relações étnico-raciais colocadas, o projeto de encarceramento em massa também, ou seja, a finitude de projetos e sonhos possíveis, né, da teleologia se colocar como o fundamento e a possibilidade do ser social se expressando na juventude. Acho que eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Boa tarde. Eu sou o Thiago, sou estudante de psicologia aqui desse programa. E quando o senhor falou de por teleológico, eu gostaria que o senhor, se pudesse, explicasse um pouquinho melhor o que é que significa isso, da perspectiva lucasiana. Pelo pouco que eu li, ele fala de espelhamento, ele fala de alternativas, mas para nós, espelhamento, em algumas traduções até reflexo, para nós isso soa... Melhor reflexo. Então, e para nós, estudantes de psicologia, é ainda um conceito mais carregado pejorativamente. Se o senhor pudesse, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho melhor sobre essa relação, porque da leitura da ontologia do ser social, fica difícil para a gente entender qual de fato é o papel das emoções nessa relação do trabalho, da consciência com a realidade. Porque várias vezes dá a impressão que o Lukács está falando de uma emoção que está muito atravessada mais pelo cartesianismo, por um darwinismo, do que pelas leituras que temos feito ultimamente, que é pensar as emoções a partir do Vygotsky e principalmente a partir do Spinoza. Gostaria que se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre as emoções nesse processo do por teleológico, por favor. Essas 3 questões dão um curso de 6 meses para colocar o problema. Eu quero agradecer muito essas questões. Lorena, cadê a Lorena? Lorena é o seguinte, você é de um estado que é pioneiro em experiências comunitárias, né? Lages, nos anos 70, em plena ditadura, tinha uma ação comunitária habitacional maravilhosa. Foi até um cara ligado ao antigo MDB, em Lages, né? Agora, eu acho que o grande problema ali, só pontuando, né, é que Santa Catarina teve em determinado momento, uma estrutura econômica baseada no pequeno produtor rural, no farmer, quase aquele tipo farmer que tem nos Estados Unidos, né? Era a produção da unidade familiar e tal. O que ocorreu ali é que você teve um processo de proletarização e de expropriação da terra daqueles trabalhadores que tinham a terra, né, a partir dos anos 70. Né? Principalmente hoje, quando você pensa que ali você tem as grandes empresas de embutidos, de carne, né, de leite, principalmente a JBS, que deve atuar muito lá, Sadia, Perdigão, né? Esse pessoal... Oi? No oeste do estado. São luteranos, além disso. Né? Não, eu conheço bem Blumenau. Adoro lá. Eu tomei muito chopp na minha vida em Blumenau. Tenho um bom chopp lá. E tenho bons amigos lá. Tem até uma colega minha que é professora lá na Federal de Santa Catarina, que é a Bernadette Wróblewska. Ela é de lá de Blumenau. Polonesa total, né? Wróblewska. Polonês de Santa Catarina. Agora, a grande questão que eu acho que
do suicídio é a falta de perspectiva, juntando um pouco com a tua colocação. Você já parou para pensar que que o final do século XX é o século da depressão? A depressão, assim, é uma coisa que eu estou falando para você que a minha filha acabou de sair de 3 anos de depressão profunda. 3 anos. Entrou em depressão, não se sabe por quê, mas na verdade o indivíduo é um ser social, né? Então vamos começar por aí. Uma longa depressão. E a gente conversando com 1001 pessoas para ajudar e ela conseguiu dar o salto. Mas por que você tem o mundo da depressão e o aumento de suicídios? Houve até uma tentativa de estudar o suicídio no início do final do século XIX, um sociólogo, Durkheim, né, Emílio Durkheim, e que estudou o suicídio no sentido sociológico. Então, quando é que aumenta o período de suicídio? No inverno, as pessoas, né? Isso é no século XIX, hoje não. Hoje você tem uma desesperança. E aí é importante isso porque tem a ver com a ideia da precarização, que colocou a Lorena. Tem a ver com a ideia. Porque a precarização, ela não é só a informalidade. E aquilo que você falou, eu gostei da tua fala, porque enquanto você falava me lembrou uma coisa. Esse processo de desenraizar, porque o que é a precarização? É o desenraizamento. Lá em Santa Catarina, você tinha regiões ali de mineiros, por exemplo, que eram mineiros de 3ª, 4ª geração, né? Portuários de Tubarão, 3ª, 4ª geração. E me lembrou um filme também que eu vi quando eu era menino. Minha mãe era uma cinéfila, então a gente via muito filme em casa. A gente tinha uma sessão de cinema em casa, uma máquina de cinema profissional, porque minha mãe era pirata. E tinha uma pequena sala de cinema na minha casa. E a gente passou o filme uma vez que eu nunca mais esqueci, que eu passo para os meus alunos até hoje. Chama Como Era Verde Meu Vale. Exatamente. Qual é o núcleo do filme? O cara é mineiro, ele é filho de mineiro, é neto de mineiro, namora uma filha de mineiro que ele vai ser mineiro. Né? Isso acabou. Porque isso era a raiz de uma cultura proletária, que o cara sentia orgulho. Pô, eu sou metalúrgico, meu pai era metalúrgico, né? Eu sou mineiro, meu pai era mineiro, nós sabemos tudo. Somos uma família com uma cultura mineira, cultura proletária não tem mais. Porque você hoje, você é mineiro, mas se você perder o emprego, você vai virar camelô. E a chance de você voltar a ser mineiro é 0,1%. Né? Além também da desconexão de você com você mesmo. Vocês lembram daquele filme Eles Não Usam Black Tie? O que acontece com o filho do maior líder do sindicato? Ele não se vê na condição daquilo que ele é. Ele não se vê como proletário. Tanto que ele, no final é triste, ele abandona a casa dele, porque aquele meio que ele vivia não é mais ele. E ele não sabe mais o que é, mas ele só sabe que ele não se vê mais como proletário. Então a precarização é o desenraizamento. Né? Quer dizer, é também a quebra da subjetividade, da individualidade subjetiva. A individualidade subjetiva. Você é um construto da tua vida, da tua prática de vida. Você não é um construto parado, você é uma construção dialética daquilo que você é. Quando você nega a sua identidade estrutural, você entra em depressão, você vai para o suicídio, não tem muito jeito. Né? Porque o suicídio ao limite não é negação da vida, mas é negação da tua condição. Né? Não é que você odeia a vida, você nega a tua condição, porque você, como está, não dá. Né? Isso me lembrou mais uma coisa, porque esse processo de desenraizar, ele desumaniza. Então ele aprofunda uma mercantilização depauperada do indivíduo. Mais um filme, para vocês verem, quem não viu. O Blade Runner, o Caçador de Androides. Mas eu estou falando da versão do Ridley Scott. Blade Runner, vocês viram o Blade Runner? O núcleo do Blade, você sabe como é que chama o livro, o romance? Pode um androide sonhar com carneiros? É assim que chama o romance. Por quê? Vocês viram o filme, então vamos falar pelo filme e não do romance. Mas o filme é fabuloso. Lembram do Decker, que é o personagem, que é o caçador de androides?
Eu vi o filme 500 vezes, o livro, eu sei o nome de Tom Rachel, Decker, todos. O Decker, no livro, por que ele volta a caçar androide? Ele estava aposentado, né? Não pode caçar androide. Porque ele queria comprar um carneiro de verdade, não um androide de carneiro. Pode um androide pensar com... Percebe? Ele queria comprar um carneiro. E ele não sabia que era androide mais, porque ele não detinha nele a sua identidade. Muito pelo contrário. Os homens, no filme, cada vez mais se distanciando da sua condição humana. E os androides, que são arremedos de humanos, querem ser humanos, mas não são humanos. Por isso que eles vão procurar o Criador. Lembra que lá atrás do Criador, do engenheiro genético, que criou os androides, né? Que é o Hugh Howard, que é o ator, né? Não é? Quer dizer, ele é o cara que vai buscar o Criador porque ele quer ser humano. E ele sabe que ele não é, mas ele quer ser humano. Aí tem, se você quiser, tem muitas representações. Tem até discussão do Walter Benjamin sobre a fotografia como uma apreensão de um momento vivido, né? Lembra da fotografia? É importante. Todos os androides dizem, não, mas eu sou humano, olha aqui, eu tenho uma fotografia. Ela é tudo falso, né? Interessante. Então, o que me lembra também? A desumanidade chega a um ponto que você coisifica tanto que a coisa, quando quer tornar humana, ela é violenta, ela é desumana, né? É um pouco assim, eu costumo, quando eu vou dormir, eu fico pensando que eu nunca gostei do Michael Jackson, mas aquele thriller, daqueles zumbis dançando, não é só a Cracolândia, bicho. É o conjunto da sociedade. A Cracolândia, para mim, é o retrato mais fundo do que nós somos hoje. Um bando de caras alienados, perdidos, sem perspectiva, né? E para quem tem filho, que nem o garoto, eu tenho filhos adolescentes, né? Eu fico muito preocupado, porque alguém falou em desilusão, no lugar da emoção, né? Sabe que eu vejo meu filho cínico. Ele é um cara de 18 anos, sem nenhum projeto de futuro. Então eu tenho um cinismo intrínseco da cotidianidade. E o pior é que ele me tira assim intelectualzinho, ele não pode. Além disso, ele é adolescente não pode. Né? Então, ele está numa idade de aborrecência, mas ele vive numa sociedade sem esperança, né? E aí, bicho, a emoção está em tudo, ela está embutida. Como é que o Marx trabalha isso? O Marx acabou de sair pela Boitempo, os escritos do Marx sobre literatura, porque eu acho que você entende essa discussão da literatura, né? Chama Marx Crítico Literário, alguma coisa assim, lá da Boitempo. E tem um ensaio do Lukács, Marx e Engels como críticos da literatura, que é um belíssimo ensaio do Lukács. O que é emoção, afinal, né? A não ser o purgar da cotidianidade, né? O purgar a subjetividade da cotidianidade sendo expressada para fora. A emoção também não é uma coisa do espaço, né? A emoção está conectada com a tua cotidianidade. Por isso que quando o Balzac escreve Eugénie Grandet, não sei se você já leu esse romance, Eugénie Grandet é quase que um estudo psicossociológico, vamos assim dizer, né, da sociedade francesa, através desse personagem, Eugénie Grandet, né, as suas contradições. O que a angústia está sempre na impossibilidade de você realizar um projeto objetivo. A tua angústia é essa, né? Ele pode não ser causa e efeito, do reflexo, porque o espelhamento é ruim. O espelhamento é o narciso na água, bicho. Não é isso que é o espelhamento. O Lenin vai desenvolver a tal da ability theory, teoria do reflexo, né? Onde o reflexo, e é o Lenin que vai desenvolver isso, o Lukács Lenin vai colocar, e o Lukács vai desenvolver a ability theory, né? E a teoria do reflexo, ela trabalha exatamente as conexões da subjetividade com o ser social. É isso que é a teoria do reflexo, onde que vai dar um instrumental enorme para o Lukács fazer um estudo da estética. No estudo da estética, né, o Lukács vai nos dizer o seguinte: ao estudar um personagem, o personagem purga. Por isso que o Lukács era contra a Prolet Cult. Isso é uma discussão complexa. Porque tem um debate no Lukács com o Brecht, né?
onde ele fica contra o Brecht. Pô, eu nunca pensei que eu fosse ser contra o Brecht nessa questão. Eu adoro o Brecht, óbvio, quem não gosta. Mas o Brecht dizia, a arte tem que ser utilitária na agitação e propaganda da revolução. O Lukács dizendo, a arte tem que expressar a crise da civilidade. Ela tem que expressar as complexidades da civilidade. Eu estou muito mais com o Lukács do que com o Brecht, ainda que eu ame os dois. Mas é claro que eu amo nesse sentido, eu estou mais para Lukács. A arte tem que expressar as complexidades da vida. Ela não é uma arte utilitária, pô. Né? A arte não pode... Quando a arte é utilitária, ela não é arte. Né? Ela deixa de ser arte. Ainda que você possa fazer uma arte colocando a crítica da sociabilidade. Dá um exemplo. Você pega as Tendas dos Milagres do Jorge Amado, ele faz uma discussão com profundidade da cultura popular baiana. E ainda colocando o intelectual, o Pedro Arcanjo como intelectual orgânico da Umbanda. E que se conecta com o comunismo, os dois conversam. É fabuloso aquele livro. Fabuloso. Quer dizer, quando ele reconhece nos sacerdotes os intelectuais orgânicos daquela forma religiosa. É um livro fabuloso, cara. Todo mundo tem que ler esse livro Tenda dos Milagres. Fabuloso. Para mim é o melhor livro, um dos melhores livros do Jorge Amado. Tem o Capitães da Areia, também não é brincadeira, de importância. Né? Mas quando você pega, por exemplo, Thomas Mann, cuja mãe era brasileira, para quem não sabe. Dona Joana dos Santos Bruch, que morava em Paraty. Depois, no final, eu me lembro que o cara fazia uma fofoca não sobre a Joana dos Santos Bruch, mas sobre aquele cara que rema, Almir Klink. Faz uma fofoca dele. Que tem a ver com o Thomas Mann. Mas o Thomas Mann, quando ele discute aquilo que o Leandro Ponter chama o sofrimento do homem por Deus. Por isso que eu gosto do termo sofrimento, é do Leandro. Né? O sofrimento do jovem Goethe, que é o texto do Goethe, né? Ele vai influenciar profundamente o realismo alemão e o fundamental da reflexão crítica com profundidade. Quer dizer, onde é que está a emoção? A literatura vai demonstrar para a gente. A emoção está nas frustrações ou nas alegrias, nas suas conexões com o mundo real. Então o Marx dá muito exemplo, os estudos literários do Marx, e o velho Lukács, estudando os realistas alemães. Os realistas alemães eram caras incríveis, né? Que nenhum deles era comunista de carteirinha, para dizer a verdade, mas eram caras que maravilhosos, né? É um pouco isso, né? Para não prolongar mais, o Porto Teleológico. Claro que o Porto Teleológico, Verdent, né? O Porto Teleológico é o Viracê, Verdent. Ele também só pode ser pensado numa ação de praxis, né? Porque como a história não é linear e nem determinada, você pode colocar uma possibilidade aqui que pode não dar certo. A própria Revolução Socialista é uma. Você faz uma revolução libertária que se degrada, degenera e acaba e nos ferra. Porque o que sobrou daquilo é o que nós estamos vivendo hoje. Né? Essa degradação, essa ofensiva do capital e essa degradação, e sem nenhum projeto de futuro. Isso que a desgraça, a tristeza está aí. Né? Então, o ponto teleológico ele só pode aparecer em função da praxis. Mas não é qualquer praxis. Porque no século XX, ou melhor, com o capitalismo, quer dizer, você vai ter uma praxis sendo construída com uma teleologia, mas essa teleologia não se realiza como a gente quer. Ela vai ter que ser construída, o projeto que dizia o garoto aqui, chamo de garoto, porque poderia ser meu filho. O Gustavo falou a verdade, quer dizer, o projeto teleológico é aquele que você quer superar um mundo ao limite. Nós vivemos num mundo absurdo. Quer dizer, só podia gerar o surrealismo, porque é um mundo surreal. Né? É um mundo onde você fala assim, aquele cara é um bom comerciante. Ele compra por R$1 essa lapiseira e vende por 20. Porra, ele é um ladrão. Mas ele né? Quer dizer, a ética é a ética de como é que eu exproprio melhor o trabalho alheio. Né? É um mundo maluco. Pensa se é um mundo maluco. O Marx, nos manuscritos, em alguns momentos, ele é muito engraçado. Ele fala assim, sabe, um cara que se diz proprietário de uma parte do planeta,
Ele fala assim, né? E Marx tem razão. Eu tenho uma propriedade. Propriedade do quê, cara? O planeta é de todo mundo. Não, mas eu tenho uma parte do planeta. Você não tem, eu tenho. Quer dizer, e o Marx, quando usa isso, é praticamente um surreal, né? Porque eu sou dono de um pedaço do planeta, mas escuta, nós somos todos filhos do planeta. Bom, eu não sei você, mas eu tenho uma parte do planeta. Se você não tivesse, tem que correr atrás. É uma loucura, né? Enfim, é isso. Obrigado, eu agradeço. Eu estou à disposição, quando você quiser aí, quiser outro vídeo, quiser me trazer para fazer algumas reflexões, eu venho aqui com muito. Ah, então, pode ir, então estou à disposição. Tá? Fala, minha querida. A fofoca. A mãe do Thomas Mann era brasileira. Aí, ela morreu. E ficou a casa de Paraty, porque ela era de Paraty. A casa bonita e tal. Mas aí também a descendente dela morreu. O bisneto do Thomas Mann soube que a casa da mãe, que estava devendo lá em PTU, ia ser leiloada. Então ele veio para o Brasil correndo para ficar com a casa da mãe, porque ele queria trazer todo o arquivo do Thomas Mann e da mãe para Paraty. Aí o Amir Klink correu e comprou no leilão. Uma casa bonita e tal, né? A família Santos Bruch era. O pai era alemão e a mãe brasileira, né? A mãe da Joana. E aí ele foi conversar com o Amir Klink. Falou, pô, olha, essa casa era da minha avó, minha avó era a avó do Thomas, acho que nunca sabe o que é o Thomas Mann, né? Minha avó era a mãe do Thomas Mann e tal. Ah, então. Eu te dou o que você gastou. Ele falou, não, a casa eu comprei. Aí ele, em vez de virar um arquivo Thomas Mann, é um barzinho, com um alambique embaixo. Quando encontrar o Amir Klink, tem que cuspir no chão, porque é um escroto, desculpe, desabafo. Gente, um beijo, um abraço para você. Você também, obrigada.